Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos falar sobre os hidrocarbonetos, mais especificamente os alcanos ramificados. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo dessa aula. Na aula passada, nós estudamos o que eram os alcanos, vimos a definição de alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, ou seja, que apresentam ligações simples. Vimos também a forma de darmos o nome de alcanos que não apresentam ramificação. A gente tem que lembrar que uma cadeia ramificada é aquela que apresenta carbonos, pelo menos um carbono terciário e ou um carbono quaternário. A cadeia que não é ramificada ela só vai ter carbono primário e secundário. Na aula anterior, nós estudamos os alcanos não ramificados. Então, eram cadeias que apresentavam apenas carbonos primários e secundários. Hoje, nós iremos aprender a nomenclatura dos alcanos ramificados. Então, as estruturas vão apresentar pelo menos um carbono terciário e ou um carbono quaternário, né? E como vamos fazer para dar o nome desses alcanos ramificados? A gente vai seguir uma regrinha que a gente vai aprender no decorrer da aula. A gente tem que entender também o que vem a ser a ramificação, da onde que ela é derivada. As ramificações elas são derivadas dos alcanos. Então, o alcano a gente vai modificar a sua nomenclatura quando ele vira ramificação. A gente viu que um alcano ele tem um prefixo que está relacionado com o número de carbonos, um infixo que está relacionado com a função alcano e o sufixo que está relacionado com os hidrocarbonetos. O sufixo é o O. Então, por exemplo, um alcano que apresenta apenas um carbono, a gente viu que o nome dele é metano. O prefixo met é para um único átomo de carbono, an é para alcano e o é para hidrocarboneto. Quando o metano a gente retira um hidrogênio dele, ele vira ramificação e a nomenclatura muda de ano para il. Então, o que era metano, o composto, quando vira ramificação, vira metil. Vejam vocês que aqui é CH4, aqui é CH3. Foi retirado um hidrogênio e essa ligação vai estar a uma cadeia que a gente chama de cadeia principal, que a gente vai ver mais adiante o que vem a ser essa cadeia principal. Quando a ramificação tem dois carbonos, átomos de carbonos, ela é chamada de etil, é derivada do etano. Então, a terminação ano é trocada pela terminação il. Quando nós temos uma ramificação com três átomos de carbono, nós temos duas situações. Quando a ramificação está ligada à cadeia principal pelo primeiro átomo da ramificação, ela é chamada de propil ou de N-propil. Quando a ramificação está ligada pelo átomo do centro, nós chamamos de isopropil. Propil porque são três carbonos. Prop é para três carbonos e il é a terminação para ramificação. Quando nós temos uma ramificação com quatro carbonos, nós podemos ter quatro situações. A primeira é quando a ramificação está ligada pelo átomo, o primeiro átomo da ramificação está ligado à cadeia principal, nós chamamos de butil ou de N-butil. Quando está ligado ao segundo átomo da ramificação, quando o segundo átomo da ramificação está ligado à cadeia principal, nós chamamos de sec-butil. Se nós analisarmos somente a ramificação, veremos que esse carbono é um carbono secundário. Ele está ligado a dois outros carbonos. Então, por isso que ele é chamado de sec-butil. Podemos ter ainda uma terceira situação, onde a ramificação vai estar ligada a um carbono, né? vai ter um carbono que vai estar ligado à cadeia principal, e esse carbono é um carbono terciário. Esse carbono está ligado a outros três carbonos. Então a gente chama de tercibutil. E ainda temos uma outra situação onde a ramificação vai estar ligada ao carbono e vai formar uma bifurcação aqui que nós chamamos de isobutil. Então essas são as ramificações mais comuns que aparecem nos alcanos ramificados. Metil, quando nós temos um único carbono,
Etil, quando nós temos 2 carbonos na ramificação. Quando nós temos 3 carbonos na ramificação, ela pode ser propil ou N-propil, quando a ramificação está ligada pelo primeiro carbono. Pode ser isopropil, quando a ramificação está ligada pelo segundo carbono. Temos ainda com 4 carbonos, que pode ser o butil ou N-butil, quando a ramificação está ligada pelo primeiro carbono. Sec-butil, quando está ligada pelo segundo carbono, que é um carbono secundário, levando em consideração apenas a ramificação, descartando a cadeia principal. Temos o tesse-butil, quando a ramificação está ligada à cadeia principal, com um carbono que seria terciário, se nós levássemos em consideração apenas a ramificação. E ainda temos o isobutil, que quando aparece essa bifurcação. Agora nós vamos ver as regras para a nomenclatura dos alcanos ramificados. Então, qual é a regra? Nós precisamos identificar quem é a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono que a gente vai ter na cadeia, na estrutura de um alcano, de um hidrocarboneto. Então, esse é o nosso primeiro passo. A gente acha essa maior sequência. O que ficar de fora dessa sequência nós chamamos de ramificação. Depois nós numeramos a cadeia principal e por último nós damos o nome do composto. Aqui nós temos um composto ramificado, claro, e nós temos como maior sequência tendo 3 átomos de carbonos. Então aqui é a nossa cadeia principal. Nós temos 3 átomos de carbonos. Então nós temos aqui o carbono 1, nós temos aqui o carbono 2 e temos aqui o carbono 3. O que ficou de fora é ramificação. Aqui é a nossa cadeia principal, que é a nossa maior sequência de átomos de carbonos. Veja que são carbonos um atrás do outro, então isso aqui é uma sequência. O que fica de fora nós chamamos de ramificação. A ramificação com um único átomo de carbono a gente viu que é chamada de metil. Agora nós vamos dar o nome do composto. Nós já achamos a cadeia principal, já achamos a ramificação, já numeramos a cadeia e agora vamos dar o nome do composto. Eu numerei a cadeia de uma forma que a ramificação caísse no menor número possível. Então eu poderia vir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse exemplo em especial, não teria problema se eu começasse a numerar da direita para a esquerda, porque a ramificação cairia sempre no carbono 2. Mas em outros compostos a gente tem que prestar atenção de fazer a numeração da cadeia, levando em consideração que a ramificação tem que ter os menores números possíveis. Então vamos lá. O primeiro passo que nós temos para dar o nome do composto é localizar onde está a ramificação. A ramificação está no carbono 2. Só que, como eu disse para vocês, tanto faz irmos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai cair sempre no carbono 2. Então, nesse caso, a gente pode omitir o número 2, já que tanto de um lado como para o outro cairia sempre no mesmo carbono. Identificamos quem é a ramificação é metil, e damos o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 3 átomos de carbono, então 3 átomos de carbono, o prefixo é prop. Como é um alcano, o infixo é -an, e como é um hidrocarboneto, o sufixo é -o. Então, o nome do composto é metilpropano. Esse é o nome do composto A. O composto B, nós temos aqui um composto com a cadeia maior. E aí, vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos achar a cadeia principal, vamos achar a ramificação, enumerar a cadeia principal e dar o nome do composto. A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono. Então, essa aqui é a maior sequência de átomos de carbono. Essa é a nossa cadeia principal. O que ficou de fora, a gente já sabe que é ramificação. Aqui é a cadeia principal. O que ficou de fora é ramificação. A cadeia principal tem quantos carbonos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente agora vai numerar a cadeia principal. Lembre-se, nós iremos numerar a cadeia principal de forma que o carbono que tem a ramificação tenha os menores números possíveis. Então, se eu começar da esquerda para a direita,
a numeração vai ficar assim, ó. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7. Se eu começasse da direita para a esquerda, aqui seria o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Então, é interessante aqui, o correto aqui é que comecemos da esquerda para a direita, porque vai cair no carbono 2, o menor número. Se a gente viesse da direita para a esquerda, seria carbono 6. Então, a numeração é da esquerda para a direita. O carbono que tem a ramificação tem que ter sempre o menor número possível, quando a gente vai enumerar a cadeia principal. Então, já achei a cadeia principal, já achei a ramificação, já numerei a cadeia principal, agora eu dou o nome do composto. Para eu dar o nome do composto, eu localizo a ramificação. Então, a ramificação está no carbono 2, eu boto lá 2, digo quem é a ramificação é metil, então 2-metil, e digo o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 7 átomos de carbono. Para 7 átomos de carbono, nós temos o prefixo "-ept". Nós temos o infixo "-an", por ser um alcano, e o sufixo "-o", por ser um hidrocarboneto. Então, o nome completo do composto é 2-metil-heptano. Esse é o nome do composto. Então, pessoal, hoje nós vimos como dar nome aos alcanos ramificados. Vimos que devemos seguir algumas regras. A gente precisa também conhecer as principais ramificações que aparecem nesses compostos e depois seguir as regras de achar a cadeia principal, de achar a ramificação, de numerar a cadeia principal e dar o nome completo do composto. Legal? Então por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima.